seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. E esse programa Algo a Mais, como eu estou aqui super gostosa, tô de moletom, tô convidando para que todos fiquem em casa neste final de semana, né? Para que a gente possa aproveitar mais a família, o aconchego do lar. E também hoje falando sobre família, falando sobre aconchego, vamos falar sobre constelação familiar. Para quem não conhece, convido para que fique essa manhã conosco, essa manhã de sexta-feira gostosa, para que a gente possa entender um pouquinho como funciona a constelação familiar e ver como ela é utilizada tanto para a nossa vida. E eu aqui conversando com a Fernanda, que eu estarei recebendo a Fernanda lá do Prana, a Fernanda Tedesco Perezin Xavier. Troquei todo o sobrenome, mas acontece. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais vai estar para lá de especial e vamos entender um pouquinho mais sobre constelação. Pessoal, então, bom dia Fernanda, seja muito bem-vinda, né, por estar aqui mais uma manhã e falando, trazendo todo esse conhecimento da parte energética para quem está em casa. Nós estamos aqui, inclusive de pés descalços, estamos bem de boa porque final de semana está chegando e a gente gosta de estar só dando aquele toque especial. Pessoal, fica em casa, fica de boa, curta muito o teu momento, a tua família, né? E aproveite. E hoje nós não estamos utilizando máscaras porque nós estamos a mais de 2 metros a cada uma aqui no estúdio. Só tenho a Camila, que é da produção, e a mãe da Fernanda, e estamos a mais de 50 metros aqui na sala. Então, pessoal, só para vocês entenderem o porquê hoje estamos sem máscaras. Mas vai ser bem legal para a nossa comunicação. Então, Fer, bom dia. Gostaria que tu te apresentasse, talvez por eventualidade, para alguém que não tenha ainda acompanhado o Algo a Mais contigo nas manhãs. Então, obrigada, né, por me convidar novamente. Hoje trouxe toda essa galera aí, né, esses bonecos todos. E vim acompanhada com o meu portal Na Terra Minha Nave, a mãe, né. Então, estou muito feliz em estar aqui. E ainda mais para falar o assunto que é o assunto do meu coração, né? Quando eu conheci constelação familiar, eu fiquei boquiaberta, né? A primeira constelação que eu vi, eu disse: isso é mágica, isso é algo espiritual, que é isso? E me encantou para que eu começasse a estudar. Então é com muita felicidade no meu coração que eu venho hoje explicar um pouquinho para desmistificar, porque quando eu conheci também achei algo que talvez a minha mente racional não seria capaz de entender. Então trouxe também hoje os bonecos para que o pessoal de casa, né, Laura? Sim. Como tu esteve lá no Prana e experienciou, né, uma constelação, para que a gente possa trazer mais informações para o pessoal de casa conhecer essa psicoterapia breve, altamente curativa. Olha aí. E justamente para que a gente possa entender um pouquinho, eu digo, precisei vivenciar para entender. E foi por isso que trazer aqui, poder levar para você em casa esse material, até para vocês verem, poxa, que significado tem, como funciona, é muito legal. Nós temos uma ideia completamente diferente quando só se ouve falar em constelação familiar. E Fernanda, a constelação, ela surgiu de que forma? Porque entende-se que todas as terapias, elas vêm trazendo o que o inconsciente entende, mas não está consciente. É isso mesmo, né, Fer? É isso mesmo. Quem canalizou e formulou a base da constelação familiar foi o alemão Bert Hellinger, né, que ele é o pai das constelações familiares. Mas o que Bert fez? Ele compilou Freud, ele compilou com um biólogo,
que é isso que acontece no campo, né? O campo morfogenético, ele vem da biologia, tá? Que é o Hubert Sheldrake, que quem quiser pesquisar mais sobre ele é o cara que começou a analisar o comportamento, né? Tem um livro dele que fala: os cachorros sentem antes do dono chegar em casa. Então ele começou percebendo essa energia, desse campo energético, em que a gente lê o campo do outro, e que o animal lê o nosso campo, e que a plantinha morre. Ele é um biólogo, e ele começou a analisar isso. E Bert, juntando tudo isso, ele começou a ver como poderia se usar. Bert Hellinger, então, foi para a África, ficou numa tribo Zulu, e começou a analisar aquela família onde aquela pessoa era boa cozinheira. O filho daquela pessoa gostaria de comida e faria gostaria de cozinhar também. Aí é lá aquele clã, aquela família onde tinham guerreiros. Como eles se comportavam para que os filhos continuassem guerreiros. E aí a gente vai lá no psicodrama, né? Quem estuda psicologia conhece essa área onde antigamente se fazia, depois na época da Segunda Guerra foi até vetado, mas se faziam personagens representando a tua mãe, um personagem representando o teu pai e reprisando uma cena horrível da tua infância para que tu assistisse de novo. Isso chama psicodrama. Então foi juntando, e a religião também. Bert Hellinger trouxe várias religiões, todas as religiões possíveis, ele estudou isso, para que percebesse que não é o meu Deus, o teu Deus, né? Hoje nós, seres humanos, nós temos uma mania de dizer, o meu Deus. Como meu? Então não é nosso? Então, esse nosso Deus, essa nossa fé, a espiritualidade. Então, constelação familiar é como se fosse tudo isso juntado em uma psicoterapia breve, Então, agora tem consteladores que vão encontrando outras formas de conduzir, consteladores que fazem uma constelação em 15 minutos, com apenas uma frase sistêmica. Quando a gente assiste, quem quiser pesquisar no YouTube as constelações de Bert Hellinger, eram constelações de 1 hora e meia, e que ainda tem, depende do tema que chega, depende do emaranhamento daquela família, pode acontecer, e o tipo do constelador também, a forma com que cada constelador faz, conduz a terapia. Com certeza. E Fer, então existem constelações, por exemplo, tu fazes com os bonecos, mas tu fazes com pessoas também. Então, como funciona e existe diferença nessas constelações? Porque também no que consiste fazer uma constelação? Por exemplo, como é que as pessoas podem entender que existem peças, que existem formas de representações de si, do pai, da mãe, e por que pode também ser identificado como constelação familiar, onde a família entra em todo esse inconsciente. Bem interessante isso, Laura, porque tem a constelação sistêmica. Constelação sistêmica familiar, organizacional, tem a constelação pedagógica, tem várias linhas dentro da constelação. A constelação familiar é quando a gente quer olhar para as questões da nossa família pontualmente. Entretanto, imagina numa empresa, cada pessoa que chega ali está trazendo o resultado, o emaranhamento, as crenças da sua casa. Traz para uma empresa, por exemplo. Traz para uma empresa. Então, dentro de uma empresa, tu vai ter todos os karmas, as facilidades, os dons, as dificuldades daquela pessoa, do sistema que ela está trazendo. Então, quando a gente para pensar assim, todo mundo na Terra tem pai e mãe. Todo mundo. Certo? Todo mundo na Terra pertence a uma família. Todos nós, óvulo, espermatozoide, um ato de amor, uma gestação e eu desembarquei na Terra. Todos iguais aqui. Então, quando a gente fala do inconsciente, vamos lá agora pegar Freud. Então, o inconsciente familiar, e aí se o Doug tiver aquela imagem dos antepassados, por favor, Doug. Então, imagina o seguinte, Bert Hellinger diz que o nosso inconsciente, ele é a soma de todos os que vieram antes, tá? Ele é a soma dos eventos
dos nossos pais, 2 pais, 4 avós, 8 biso, 16 tataravós. E aí quando tu vai subindo, são 2048 decavós. Isso sem contar tios e primos. Então tu imagina que nós, o indivíduo, nós somos o resultado de todas as experiências vivenciadas antes no nosso sistema. Certo. Então imagina isso. Há quanto tempo no teu sistema existe aquela dinâmica? Há quanto tempo no teu sistema as pessoas não tiveram estabilidade financeira? Há quanto tempo no teu sistema as mulheres são submissas aos homens? Há quanto tempo no teu sistema os homens não conseguem se posicionar mediante uma mulher dominante? Há quanto tempo no teu sistema as mulheres não queriam ser mães? As gestações aconteceram. Então tu imagina que tudo aquilo que o indivíduo vive já aconteceu antes com o antepassado. Então, enquanto a gente vai lá em Freud, que vai falar sobre o inconsciente, a gente vai lá na ciência e vai tirar aqui a amostra do meu sangue, vai dizer sim, a Nara é a tua mamãe, sim, o Diniz é o teu papai, num exame de DNA, certo? Uhum. No inconsciente é a mesma coisa. Toda aquela história, toda aquela carga tá ali. E todos os eventos que foram acontecendo fazem parte deste campo energético. Lá na neurociência, cortam o corpo humano em milhares de milhões de fatias. Aonde está a mente? Não está. Aí a neurociência fala, a mente humana está fora do corpo. Aonde estão as memórias? Deixa eu pegar numa gavetinha aqui o dia que o meu papai não me buscou na escola. A gente não tem um lugar onde esteja isso. E isso é o nosso inconsciente, isso é a mente humana. Então, pegamos Freud de novo. Freud trouxe a teoria da projeção. Nós só podemos ver no outro aquilo que existe em nós, certo? A frase de Freud. Talvez, Fer, só para fazer um adendo aqui, quando o pessoal diz que o que mais tu não gosta no outro é porque é um reflexo teu. Isso é Freud. Tem a ver? Isso é Freud. Uhum. A frase certinha de Freud é assim, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro fala de Paulo, sem mais de Pedro que de Paulo, né? Essa é a frase de Freud. Então a gente só pode ver, nós só podemos reconhecer aquilo que conhecemos. Então se a gente pegar qualquer objeto, vamos pegar esse copo aqui. Está aparecendo aí na câmera, tá? Esse copo aqui. E a gente pedir pro pessoal de casa, tá? Vamos pedir pro pessoal de casa, porque essa é a ideia hoje. Que a gente entenda o campo morfogenético. Cada um que estiver assistindo agora, dá uma característica para esse copo. Qual for. Laura, como tu tá aqui, né? O teste é contigo. Uhum. Dá uma característica para esse copo. Aqui vier na tua mente. Cheio? Cheio, tá bem. Uhum, foi suficiente. Pessoal, então o seguinte. O que o teu inconsciente está dizendo? Que talvez, em alguma área da tua vida, ou que hoje tu se sinta cheia. Então, pega essa palavra que tu descreveu esse copo agora e tenta ver aonde tu tem essa descrição sobre ti mesmo. Por que a gente faz assim? O Grêmio é bom, o Inter é ruim, o Inter é ruim, o Inter é ótimo, o melhor time do mundo, o Grêmio não é. A cor tal é mais bonita, alho é ruim. Se tem pessoas que adoram. E se a língua é a mesma para todo mundo? A nossa mente cria gatilhos que fazem com que a gente ache aquilo bom ou ruim. Então, quando a gente vai fazendo terapia, psicoterapia e hipnose, constelação familiar, a gente vai lembrando que não gosta de tal coisa, ou de uma cor, ou porque aquilo traz um gatilho de uma memória negativa. Só que a gente, conscientemente, não sabe que não gosta daquela cor, porque um dia a mamãe estava usando uma blusa daquela cor e me surrou. E agora eu não gosto daquela cor. Porque aquela cor, inconscientemente, acessa aquele gatilho. Então, os bonequinhos têm cores nas roupinhas.
né? Certo. E quando eu fiz a formação, Laura, o meu prof ensinou a gente a fazer com pedra, com cadeira, com post-it, com uma almofada, com uma caneta, né? A gente usa a constelação com objetos. Quando eu fiz a minha formação, eu decidi que trabalharia pontualmente com bonecos. Porque o boneco, quem tá podendo olhar para eles, já acessa algo que diz, ai, que bonitinho. Ai, que fofinho. Olha que linda essa chuquinha. Ele já nos traz ao lúdico. Ele já acessa a nossa criança interna. Né? E talvez a inocência. A nossa doçura, enquanto a gente queria o colo da mãe, enquanto a gente queria ser importante pro pai, enquanto a gente queria que o pai e a mãe parassem tudo para olhar pra gente. A gente acessa essa doçura, né? O que a minha criança queria fazer? Com o que eu queria trabalhar? Como eu imaginava a minha vida? Então, a constelação familiar, quando a gente abre um campo da constelação, a gente acessa a nossa criança até os 7 anos. Porque os grandes pactos que nós fizemos, pactos de pobreza, pactos de eu nunca vou casar, quando eu crescer eu não quero isso pra mim, né? Foi feita nessa época, né? A nossa personalidade toda se formou até os 7 anos de idade. E hoje só reflete o que a gente Então não existe trauma na vida adulta. Todo o trauma aconteceu até os 7 anos. E eu apenas projeto isso depois para mostrar para mim mesmo que aquilo está me ferindo. Olha aí. E aí vem a profundeza da nossa alma, né? Porque ouvir isso realmente faz com que a gente entenda um pouquinho mais de o porquê olhar para dentro e o porquê que isso realmente tem tanto sentido, faz tanto sentido. Quantas vezes alguém diz pra ti, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, né? E tu começa a acessar informações que tu jamais iria imaginar que elas estavam dentro de ti. Né? E então, isso é bem importante que tu falou, Laura, porque a gente tem um hábito muito forte, nós seres humanos, eu não me excluo disso, tá? Ai, que tal pessoa me tira do sério. Ai, eu não quero ver aquela pessoa hoje porque eu não tô boa. Né? Aquela pessoa me irrita. A gente não se dá conta que aqui na Terra ninguém tira de nós o que a gente não tem. Se a pessoa, já diz, né? Ela tira o meu pior. Se ela tira é porque tem. Né? Então, isso é a teoria da projeção. Isso é o que a gente faz olhando para um boneco, olhando para um objeto em casa, né? Ou quando a gente abre a constelação familiar, a pessoa que foi lá ser constelada, ela tá olhando para o inconsciente dela. Só que o representante que entra no campo, ou cada uma das pessoas que está assistindo, vai estar projetando o seu. Olha aí. E então, pensando em tudo que a gente projeta e a gente acaba tendo um reflexo né, do que foi pensado. Fer, no início aqui da conversa, tu falaste, por que uma plantinha morre? E isso tem várias experiências que estão na internet, já foram faladas, que numa plantinha, pega uma plantinha e fala coisas boas pra ela, põe uma plantinha aí e fala coisas ruins pra ela. E aí tu vai ver que uma vai continuar, e as duas sendo tratadas iguais em relação à água e tudo mais. Mas uma morre e uma continua. A mesma planta, o mesmo tipo, no mesmo lugar, com a mesma luz, com o mesmo... E é aí, então, que a gente acaba mostrando que sim, tudo, a gente projeta as coisas no... E é isso, né? Salvo o lírio, né? Tem estudos que dizem que o lírio dá paz, por isso que é flor de cemitério. Porque o lírio, ele absorve toda a energia ruim, toda a tristeza do lugar e transmuta, né? E faz flores. Então, o biólogo, que é o Hubert Sheldrake, ele trouxe esse estudo do campo morfogenético. E vamos pensar o seguinte. Lá no nosso antepassado, lá no primata, onde a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, carta, e-mail, fax, Sedex, o que for. Quando, em uma região do planeta, o primata descobriu o fogo, em outra começou a descobrir, em outra, e logo o planeta todo, o primata já produzia o fogo. E eles não tinham comunicação. Isso é o campo morfogenético, isso é o inconsciente coletivo. Né? Então também quem estuda um pouco a área da psicologia, que conhece o rapport, né? De a gente
se conectando ao outro. Então existe um rapport. Quando a gente faz esses movimentos com os bonecos, ou com pessoas, ou com objetos, ou âncoras de solo, a gente acessa um inconsciente. E quem estiver assistindo agora, tenta parar para analisar quando foi possível tu mudar uma atitude. Quando foi possível tu mudar um comportamento mediante a um fato. E aí parece que o fato mudou. Parece que a pessoa mudou. Muitas pessoas fazem constelação que tem um relacionamento difícil com algum familiares, assim, nossa, mas a pessoa mudou tanto. Quem mudou foi a gente. A nossa forma de olhar para a pessoa, mas ao mesmo tempo acessou o campo morfogenético daquela pessoa. Tu pode olhar para ela como filho de alguém. Quando a gente olha para um irmão de espécie, seja quem for, quando a gente olha para essa pessoa e pensa, ela tem pai e ela tem mãe. Ela teve uma infância. Ela também quis mamar. Ela também quis alguém que parasse para brincar com ela. E aí a gente olha para as nossas próprias histórias e diz assim, poxa, olha, aconteceu tudo aquilo. E tem gente que diz assim, eu ainda sou gente. Né? Tudo que me aconteceu e eu consigo ser assim, imagina naquela casa. Sim. A constelação familiar, ela nos permite que a gente olhe para a gente mesmo com muito respeito e amor, partindo da nossa história, e principalmente para o pai e para a nossa mãe. Porque quando a gente olha para nossa mãe, quando a gente olha para o nosso pai e entende que eles também têm ou tiveram pai e mãe, que eles tiveram uma infância. Como foi para o meu papai, com 4, 5 anos, já precisar sair para trabalhar para o Parreiral? Como foi para o meu pai isso? Ele queria brincar, mas ele precisava trabalhar. Como foi para minha mamãe não ter um estojo? A mãe tá aqui, ela me conta, filha, eu não tinha um estojo. Eu ia para a escola com um saco de açúcar. Então, quando a gente acessa uma constelação familiar, quando a gente se abre para o campo de cura, a gente entende os pais como um indivíduo que teve pai e mãe, que também veio para a Terra cheio de desejos, e a gente começa a respeitar eles, honrar eles. E por que honrar pai e mãe é um mandamento, Laura? Porque não é fácil. Se fosse fácil, não era mandamento, né? Olha aí. E Fer, pensando então em pessoas que foram... Eu vou questionar, e a partir disso tu veja o como pode ser colocado para o entendimento. Porque, por vezes, pessoas foram geradas por um pai e uma mãe, mas hoje só tem a mãe, não se sabe quem é o pai, ou, por vezes, houve uma adoção, que hoje, né, super natural, super, né, isso é do coração mesmo. Então, nesse significado, nesse sentido, por exemplo, quando tu falas em honrar pai e mãe, mas eu não sei quem é meu pai, por exemplo. Então, imagina o seguinte, pontualmente nesse caso, tá? Depois eu me explicar, olhar pro teu pai, pro homem que te deu a vida e honrar a história dele. Porque só aquele coração, só aquela alma sabe o que é não reconhecer um filho, não ver um filho crescer, não ter contato com um filho. Né? A constelação familiar faz o seguinte, imagina o seguinte, tá? O pai espermatozoide, ele dá a vida. No momento em que é tido o ato de amor, o pai colocou a sementinha na mamãe. A gente sempre ouviu essa história, né? Então, o pênis coloca o espermatozoide. Ok. Biologicamente, missão cumprida. Depois que o pai fez isso, ele pode ir embora para outro clã. Ele pode desencarnar. Né? Quantas pessoas que nascem e o pai morreu durante a gestação? Sim. O pai cumpriu a missão dele. A mãe, ela vai levar 9 meses para fazer o que o pai fez em alguns minutos, uma noite, em algumas horas. Por isso que a gente fala que a energia yang, a energia do pai, né? Esse dinamismo, né? Essa energia vem do pai, é yang. O homem, chama o teu marido assim, amor, eu preciso conversar porque ele já cansou.
né? Disse, olha, amor, hoje eu tô de cara contigo, então não fala mais assim. Ele te ouviu. Porque é diferente, são energias diferentes. E a gente quer dizer assim, ele nunca me ouve. Né? Esses são os opostos complementares, porque a mulher, ela leva 9 meses para cumprir a missão biológica, em que o homem faz muito rápido. Né? Aquele espaço de tempo em que o homem dá a vida é diferente do espaço de tempo em que a mulher dá a vida. Entretanto, quando a gente desembarca da nave, quando a gente desce do útero, né? Quando a gente chega na Terra, a mamãe também pode ir embora. Ela pode dar para alguém criar, ela pode morrer. Conheço pessoas que a mãe morreu no parto. Certo? Sim. Biologicamente, é isso que a gente fala. Uma frase sistêmica é: mãe, pai, você me deu o suficiente. A vida. A vida. Que por alguma razão, Deus, os anjos, a tua família estelar, se tu for um ateu, aquilo que for a tua crença, por alguma razão na Terra, tu nasceu desse pai, tu nasceu dessa mãe e é necessária essa dinâmica. Por alguma razão, a crença da Fernanda agora, tá? A minha família estelar confiou a minha jornada na Terra a esses portais. Por alguma razão, aquilo que eu preciso viver vai vir através deles. Essa pessoa que chega e o papai precisou ir embora, por razões que não nos cabe, né? Ela precisa na Terra buscar o amor do pai, o amor do Yang. As pessoas que estudam espiritualidade, meu exemplo, busca o amor do pai. Né? As pessoas que dizem eu sou muito racional, né? As pessoas mais cartesianas, buscam o amor do pai. Enquanto as pessoas mais emocionais estão ainda linkadas ao amor da mãe. Elas querem mais da mãe. Porque tudo na Terra é assim, tudo é yin, é yang. Né? Tudo tem as duas polaridades, o bom e o ruim. Então a constelação familiar, ela trabalha de um jeito onde a gente possa entender a tua dinâmica, aquilo que tu precisa, as tuas crenças que chegam do teu sistema e é o que tu precisa aliviar para ti como indivíduo, para o teu sistema todo e para a espécie. Olha aí. Bem, então acredito que agora tivemos uma noção bem completa sobre o que é e por que fazemos tantas terapias, às vezes, para fazer aparecer, e a constelação é uma que faz com que a gente possa entender todo um inconsciente que vem aí e faz com que a tua vida continue. Bem, então, você deve estar, né, para quem está acompanhando, convido para que continue, porque a gente ainda vai andar por esse campo, entender, e vamos hoje fazer uma constelação, tá? Eu vou estar aqui, você que vai estar em casa também vai ter a oportunidade de fazer uma constelação aqui. A Fernanda vai estar trazendo toda como funciona e a gente vai entrar nesse barco. Vamos ver como vai ser. Então, até o final do programa, hoje vai estar fazendo uma constelação com vocês. Fica conosco que logo, logo nós retornamos. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, dessa sexta-feira gostosa, e hoje estamos falando sobre constelação sistêmica familiar. E aí, nós estamos entendendo, estamos aqui com a Fernanda lá do Prana, que veio explicar como funciona as constelações e mesmo em relação ao entendimento que a gente tem que ter a partir de uma terapia como esta, né, Fer? Então, agora o que eu vou te pedir justamente para que a gente possa continuar, e se tu quiseres fazer uma colocação talvez diferente antes de iniciar, mas a questão do honrar pai e mãe e como vem dentro de um sistema esse honrar. Mas se tu tiveres alguma colocação para fazer antes, à vontade. Ótimo. E é isso mesmo, né, Laura? Era bem isso que eu ia dizer. Quando a gente fala esse honrar, quando a gente não consegue entender a história, tá? Tudo aquilo que a gente julgar nos pais, não sairemos da terra sem repetir. E quem tá em casa e já virou uma chavinha, já sabe que diz assim, tô igual minha mãe. Sabe aquilo? Mãe,
Eu sou tua filha. Com certeza eu sou, porque eu sempre dizia, porque a mãe não me deixa fazer isso, a mãe não me deixa aquilo. E agora eu vejo que assim, eu com a minha pequena, eu sou igual. Isso. E aquilo que mais nos magoou nos pais é o que a gente repete. Tá? Então, quando a gente fala lá, lembra? Mamãe e papai, vocês me deram o suficiente? Aí a pessoa tá em casa e diz assim, mas quem que vai dar mamar? Mas quem que vai ensinar a caminhar? Quantas pessoas tu conhece que foram adotadas? Ou que tiveram uma tia, uma avó, alguém que ajudou? É neste sentido. Entende? Biologicamente, só aquele óvulo e só aquele espermatozoide poderiam te dar a vida. Tu é quem tu é, com essa cor de cabelo, com o formato do corpo, com essa personalidade, porque tu é filha daqueles dois. Certo? Teve uma época, logo no início, quando Bert Hellinger começou a trazer o pensamento sistêmico, em que ele foi muito julgado sobre a adoção. E hoje muito a gente estuda e recebe pessoas no consultório. Por quê? Porque a mãe adotiva, quando ela não honra a história da mãe biológica, a criança entra em conflito. Porque a mãe biológica, ela deu a vida, certo? Só que a mãe adotiva só pode adotar porque a mãe biológica deu a vida. Então, quando no nosso inconsciente há uma recriminação assim, eu quis tanto ser mãe e não pude, aquela que fez isso, isso e isso deu o filho. Entende esse julgamento que a gente faz? Sim. Isso emaranha a família e o fruto é quem sofre. Então, quando há uma adoção, Bert Hellinger dizia que deveria ser chamado de uma forma mais sutil, mãe de criação. Né? Porque a mãe adotiva só pode ser adotiva porque alguém deu a vida. E quando os pais adotivos não honram o que veio antes, né? Porque é isso que a constelação familiar faz, honrar o que aconteceu antes, né? Honrar a história, emaranha a vida do filho, emaranha o seu relacionamento com o seu filho. Tá? Então isso é bem interessante de falar. Por exemplo, vamos lá. Toda a área da nossa vida, Laura, que não tá legal, dinheiro, amor, saúde, relacionamento com a família, com filhos que brigam, o que for, não importa. Cada um que estiver em casa assistindo traz para o coração qual a área da vida que não está legal, certo? Essa área, ao invés de tu estar olhando para tua história, para tua parte, é porque tu ainda está tentando resolver nos teus pais. Tu ainda não honrou a história dos teus pais. Tu está entrando em julgamento com a forma com que teus pais conduziram isso. Tá bem? Então, vamos lá. Eu tô com um problema na minha vida amorosa. Aí a gente vai abrir uma constelação e a gente vai perceber que este filho está ainda vigiando o relacionamento amoroso dos pais. Tá? Tô com problema de dinheiro. Daí a gente vai abrir a constelação. Lembrem, cada constelação é uma constelação. Né? Isso não é uma coisa, a gente vai abrir e cada constelação vai trazer aonde foi isso. Porque nem sempre foi em algo gravíssimo, que o papai batia na mamãe ou algo assim. Às vezes o papai e a mamãe discutiam, ou a mamãe não amava tanto assim o papai, eu sentia que a mãe não era feliz no casamento, a mãe fazia amor por obrigação, o pai tinha outras mulheres, mas o ambiente da casa era legal. Entende? Mas o inconsciente sempre sente. Então, quando... o dinheiro. Meu dinheiro não é legal. Então, aí a gente vai lá e vai abrir. O dinheiro é a vibração da nutrição. É a vibração da mãe, do leite materno. E aí a gente abre uma constelação e tem um filho buzina. Porque o pai perdeu o dinheiro, porque o pai não tinha dinheiro para dar alguma coisa. Ou porque houve briga no sistema familiar por dinheiro, irmãos que brigaram por dinheiro, por heranças, por terras. Então imagina que todas as respostas que a gente precisa estão no nosso inconsciente. Por que a força criadora do planeta faria que a resposta da nossa vida estivesse na mão de outro? Não teria sentido.
Não teria sentido o outro ser dono de eu ficar irritado. Não teria sentido o outro saber a resposta do que eu devo fazer na minha vida. Não. A constelação familiar, ela é, para mim, a prova perfeita de que Deus está dentro de nós. E a gente fala isso quando vai na igreja católica, né? O Senhor está no meio de nós. Então, nós conseguimos acessar no nosso iceberg, no nosso inconsciente, a resposta que a gente precisa. Quando a gente deixa que a mamãe... Ai, a vida da minha mãe é muito pesada. Pesada porque é tu que tá tentando carregar, ela carrega e tá super bem. Tá viva aí. Ai, a minha mamãe morreu porque trabalhava muito. E aí agora a pessoa trabalha muito. Vivos ou mortos. Vivos ou mortos, não importa onde os antepassados estejam. Eles vivem em nós. Eles vivem em nós. Certo? Então, quando a gente consegue honrar isso, perceber a nossa história, a gente libera o passado, libera os nossos pais, para que eles sejam exatamente como eles são, e não como eu gostaria que eles fossem. Assim eu me libero para ser eu, filha deles, né? E não eles. É lindo isso, muito bonito. E aí, Fer, para que as pessoas possam entender como funciona o esquema da constelação. Como é realmente feito, por exemplo, com pessoas? Como é feito com os bonecos? Como funciona? Como funciona? Vamos lá. Então, como funciona? A gente vai ler 1 milhão de livros, fazer 300 mil constelações e a gente ainda vai ficar embasbacado. Todo dia, quando eu termino de atender, eu digo, cara, a força criadora é algo incrível, né? Porque são coisas que são inconscientes, elas fogem à razão. Entende? Então tem toda a teoria de Freud, tem toda a teoria do campo morfogenético, tudo que Bert Hellinger traz, mas ainda assim acontece o fenômeno. Tanto que hoje é usado dentro do jurídico, nos fóruns, né? Muitos juízes, promotores fazem uma constelação para decidir quem fica com a guarda. Né? Gente, então, tu falaste isso antes de iniciar o programa. E, gente, eu não tinha noção disso. Eu não tinha, porque eu digo, poxa, é uma terapia. Será que tem a questão de dizer sim, isso tem razão, tem. Mas na realidade é porque ele é embasado. Não foi. Se estuda muito todos esses pensadores para que hoje a gente tenha uma noção da psicologia, uma noção de cada. E na UX, né, a universidade que a gente tem aqui na nossa região, sim, eles têm a formação do direito sistêmico, né, onde tu pode ir lá e ser um advogado sistêmico, ou pessoas que estudaram outras formações estudar o pensamento sistêmico. Porque é uma ciência, né? Então, quando o pessoal de casa está dizendo eu não acredito, tá tudo bem. Tem gente que não acredita em vacina e tá tudo bem. Tem gente que não acredita que a plantinha faz um chá e tá tudo bem. Não é porque a gente acredita ou não que não funcione. Tá? Não é porque eu não acredito que uma pedra que tem 20 quilos, quando ela cai numa altura de 100 metros, ela vai cair com peso X. Eu não sei calcular esses negócios de física, tá? Não é porque eu não acredito nisso que eu não sou atingido pelo negócio. Tá? Então, não é porque a gente acredita ou não que não funcione. Então, funciona para alguns e é totalmente eficaz, e para algumas pessoas não vai ser, assim como pessoas que tomam amoxicilina. E umas melhoraram da garganta e outras não. Eu nem sei se é pra garganta, tá? Tô me metendo numa área que não é a minha. Mas enfim. Mas é uma colocação. Tem alguns remédios que funcionam para uns e não funcionam para outros. Aqui na Terra não existe uma verdade única. Nós somos feitos de pequenas verdades, tá bem? A ciência usa hoje a constelação familiar. Ela é conhecida como a ciência do fenômeno. Então, por que eu disse, Laura, podemos fazer uma constelação e o pessoal de casa fazer junto? Porque quem quiser e sentir que é legal, faz, né? Vai estar em casa, vai receber informações. Isso que é lindo. Quando a gente faz atendimento individual, a pessoa que procura um constelador da tua confiança, ou pertinho da tua casa, ou online, se quiser, tu nem precisa dizer qual é o tema. Né? A gente não precisa dizer o que é que está acontecendo. Simplesmente, olha, Fernanda, eu quero constelar, eu tenho um tema e eu quero constelar. Tudo bem. Que é isso o convite que a gente vai fazer para o pessoal em casa. Que o pessoal escolha um tema e a gente vai trabalhar isso. Para que o pessoal possa sentir. E para quem é mais cartesiano, perceber. Né? Porque não adianta pedir para pessoas racionais sentirem, elas não sentem. Elas romperam o amor. Elas não têm como ter emoção.
Elas entenderam que ter emoção é negativo, mas ao mesmo tempo que ser racional é bom. Então as pessoas que são racionais, elas percebem, enquanto as emocionais, as românticas, as poéticas, sentem. Olha Então aí. que cada um do seu jeito possa perceber ou sentir. Olha que legal, Fer. Então, depois, para que a gente possa falar um pouquinho mais e até ter esse entendimento cada vez melhor, porque eu acho super importante. Vejo que são temas que é como tu falaste, quanto mais se fala, mais se falaria, mais se tentaria conhecer, mais se, né, tu disseste, poxa, em toda a minha vida aqui no estudo de constelações sistêmicas, cada vez que eu leio, leria mais, aprenderia mais toda vez. Então, sim, né, a gente sabe que existem muitas colocações pertinentes e também pro atendimento que eu vou questionar, em relação ao atendimento individual, em grupo, como isso realmente funciona. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. E agora, como eu falei, né? Hoje eu tô com um look super confortável da Beneduzzi, que é um look de ficar em casa. E hoje, né, sabendo, sexta-feira, sextou, esses finais de semana que sim, a gente tem que evitar tá saindo de casa, evitar até pelo fato da contaminação e tudo mais. Então, pessoal, passa lá na Beneduzzi, escolhe o teu look pro final de semana bem confortável, que nem o meu. E você vai garantir, assim, um final de semana bem gostoso. E agora, inclusive, a gente sentou aqui no chão, gente, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre as leis da constelação, por que a gente acaba fazendo, como a gente se aproximou, a gente acabou colocando a máscara, porque a gente evita ter contato e tudo mais aqui, e quando a gente se aproxima, então sim, a gente sempre utiliza a máscara só para não ter a troca aqui enquanto fala. Então, Fer, voltando para nossa constelação. Quando se pede, eu quero constelar e eu quero que seja, por exemplo, vamos dizer, Um tema? um tema que até tu disseste que pode ser constelado qualquer coisa. Inclusive, tô precisando de um funcionário e eu não tô conseguindo. Ou eu estou falando tipo, sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre a situação, eu tô deprimido, quero constelar, quero entender. Então, tudo isso são formas de constelar, de entender um pouquinho a tua situação. Mas o que se trabalha muito, Fer, porque existe a hierarquia de filho, pai e mãe, existe o perdão entre as pessoas, existem várias situações que até tu disseste, no próximo programa a gente vem e fala sobre perdão, sobre hierarquia, mas assim, só por cima, para que possa ter um entendimento maior em relação ao trabalho. Então, Bert Hellinger, ele traz, ele não traz dentro da constelação familiar pontualmente perdão, tá? Por quê? Porque para haver perdão, a gente vai ter que ter culpados, sabe? Se eu tenho que te perdoar, é porque tu é culpada de algo que gerou em mim, certo? Então, tu imagina o seguinte, que para Bert Hellinger, e no pensamento sistêmico, não existem culpados. Tudo acontece por algo maior. Então, se eu falar assim, poxa, lá na minha infância teve essa dinâmica, meu papai agiu dessa forma, minha mamãe dessa forma, e eu não perdoo. Eu não estou dando a eles o direito de existir, que é um direito primordial, né? Que é o direito de ser como a pessoa é. Olhar para ela sendo quem ela é. Então, dentro da constelação familiar, a gente não usa perdão. Usamos sinto muito. Né? Então, não tem dentro das frases sistêmicas a palavra perdão. Porque não existe nada a ser perdoado. A história está ali. Ela foi assim. E ela foi como ela foi. Né? Então, quando a gente... E aí vai dizer assim, mas eu não perdoo um amigo que me roubou, uma pessoa que me traiu. Quando a gente entende que tudo aquilo que acontece na nossa vida faz parte da nossa experiência, a gente precisa passar por aquilo. Não tem nada para ser perdoado. Apenas aconteceu, eu aprendi com aquilo, ou se eu ainda não aprendi, não parou, eu não me libertei, eu não libertei a pessoa e eu sigo presa no passado.
E quando eu tô presa no passado, eu não tenho forças para organizar o futuro. Então, na realidade, é só fazer esse entendimento. Então, imagina agora com os bonequinhos. Olha que interessante. Por exemplo, quando a gente tem um culpado, não sei como é que tá aí a câmera, aqui. Essa pessoa aqui fez mal para essa aqui. Ouviram o termo? Fez mal. Então, ela é culpada. Certo? Ela não olha de igual para igual. Ela olha para baixo, porque essa aqui é vítima. Então, a vítima, ela é pequena, ela é fraca. Ela olha de baixo para cima para o seu algoz, que é a pessoa que magoou, que é a culpada, que roubou, que traiu, que bateu, certo? Então, aqui, entre amigos, num casal, né? A gente tá dizendo que é uma vítima e há um algoz. Então, a vítima é pequena e o algoz é grande. O perdão fica porque essa aqui é a vítima. Quando essa pessoa não é capaz de olhar para a parte dela da história. Qual é a minha parte nisso? Por que eu atraí isso para minha vida? Que dinâmicas eu tive para que isso acontecesse? Quando a gente fala eu sinto muito, elas ficam de igual para igual. Você fica com a sua parte e eu com a minha. Entende? Porque quando alguém machucou alguém, alguém bateu em alguém, cada um tem a sua parte da experiência. E quando a gente não perdoa, a gente está tentando carregar o do outro, é porque eu não faria. As pessoas dizem isso. Eu fiquei chateada com ela porque eu não faria. Sim, tu não faria, a tua parte é não fazer, mas a dela é fazer. Ela dá conta de fazer e seguir a vida dela. Assim como eu dou conta de estar nessa situação e seguir a minha. Quando cada um fica com a sua parte, ninguém precisa carregar de ninguém. E quando a gente não perdoa os pais, a gente não entende que a gente não dá conta de ser a mãe que a nossa mãe foi. A gente não dá conta de ser o pai que o nosso pai foi. E a gente está carregando aquilo e fica repetindo. Para poder entender o que levou eles a fazer aquilo. Né? E partindo do ponto que ninguém pode dar o que não tem. Né? Ninguém pode dar o que não tem. Que aí vai no equilíbrio. É a questão do respeito. É a questão de entender o outro, se colocar no lugar do outro e dizer que sim, entende a sua trajetória e eu vou fazer a minha trajetória. E é isso. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? O que me levou a viver esta dinâmica? Né? Certo. Aí tu não precisa mais terceirizar o negócio. Porque se eu digo pra ti, eu te perdoo, aí eu fiquei grande, né? E tu pequeno, porque agora eu sou dona do perdão. A gente vai saindo do nosso lugar, rompendo a hierarquia das coisas. E até mesmo, Fer, porque uma coisa que é muito interessante, talvez, de estar comentando, é que, claro, então quer dizer que agora os bonequinhos vão dizer se eu sou maior ou se eu sou menor, né? Não é isso, né? A questão é a representatividade da tua emoção. É a representatividade para que tu possa ver. Porque como a gente fala que a gente só acredita vendo, né? Só acredito vendo. E a gente, por vezes, não acredita no que pode estar por dentro, no inconsciente, enfim. É aí que tá, né? É a representatividade. E é por isso de ter os bonequinhos bonitinhos e poder dizer, então quer dizer que se eu sou a dona do perdão, eu cresci 3 metros a mais, né? Do que a outra pessoa que foi perdoada e que fez o mal, quem sabe. Que não é isso. É simplesmente um equilíbrio. É isso que a gente trabalha no pensamento sistêmico. Tudo aquilo que for linear não é sistêmico. Né? Se existir bom ou ruim, se existir certo e errado, não é sistêmico. Tá? Então vai dizer assim, então apologia ao crime. Então o cara que matou... Não é nada disso. É entender o que te levou a viver aquela dinâmica. Por que tu precisa dessa experiência? E há quanto tempo no teu sistema acontece isso? E sem contar que depois que tu tem esse entendimento, te leva a paz, né? Fica leve. Exato. Isso. Porque pensando por esse lado, não é apologia ao crime. Bem fora disso. Porque na realidade não é. Mas
as coisas não vão deixar de acontecer Não. porque tu é tu, Não. por exemplo. As coisas vão continuar acontecendo. E o que pode fazer isso é te levar um pouquinho mais de paz, de consolo e levar a um entendimento que é muito melhor. Que é muito melhor. Então, tu fica pensando o seguinte, Laura. Tudo que é teu, tudo que é a tua parte, é leve. A forma de lidar com o dinheiro que é teu é leve. A forma de ter o teu marido é leve. Só que como a gente vai projetar no nosso companheiro as coisas que aconteceram no nosso pai, ficou pesado. Porque daí a gente quer resolver o que a mamãe não resolveu com os homens. Por exemplo. Aí é né? pesado. Sim. Então, meu marido tá fazendo igual meu pai fazia pra minha mãe. Bum! Pesado. Certo. Agora, quando eu separo o meu marido, é o meu marido, o meu pai é o meu pai é marido da minha mãe, né? É o homem da minha mãe. Então, a constelação familiar vai trabalhar pertencimento, cada um no seu lugar e com o que lhe cabe. Hierarquia, né? Quando tu tem o teu lugar, tu sabe quem precisa ser honrado, quem precisa te honrar, que é quem veio depois, né? O teu lugar mediante as coisas, né? Então, e aí o dar e receber. O que é meu? Aí vai ter pessoas que estão assistindo e vai dizer assim, eu dou muito e recebo pouco, né? Ou aquela pessoa que sabe que recebe e tem dificuldade em dar. Então, tudo isso é avaliado durante uma constelação familiar. Mediante o constelador, sim, mas principalmente no inconsciente da pessoa que está fazendo a constelação. Olha aí. Bem, Fer. É como eu disse antes, vamos parar e vamos ficar o dia inteiro aqui conversando para entender. Mas, né, como a gente sabe que não é assim, vamos fazer a constelação, então? Pra gente Vamos finalizar essa manhã de uma forma bem legal e para quem nunca teve essa experiência, poder ter. Eu passei lá no Prana a semana passada e junto com a Feira justamente tive essa experiência que eu achei muito legal, muito bacana. É algo, digo, por experiência, saber que existe toda essa questão de hierarquia e que por vezes a gente se esforça para fazer muito mais do que deveria fazer e fica cansado, fica pesado. Eu disse assim, realmente, eu não preciso ficar me lascando tanto, né? Então, assim, é legal o entendimento, é bem bacana para quem sofre de diversas questões. Daqui um pouco dá aquela constelada para ter um entendimento melhor da tua vida, da tua posição, da tua colocação, que se torna mais leve. É por isso. Agora eu vou trocar de posição aqui, eu vou sentar para outro lugar. Pode pôr a câmera aberta, produção, que aí eu vou sentar pra cá e eu vou pedir pra Camila, que tá aqui, ver qual é a melhor câmera pra quem tá em casa poder acompanhar e fazer junto. Então, vamos lá. E isso é importante, tá? A gente tem os bonecos aqui secos, né? Que foram esses que a gente usou agora nesse exemplo. E esses bonecos que chama constelação fluvial. Eu fiz a formação em constelação fluvial porque é muito interessante o movimento dos bonequinhos na água, tá? Sempre lembrem que a maior tecnologia que existe na Terra é a mente humana. Qualquer coisa que exista na Terra existiu antes na mente de alguém. Se o telefone é super moderno, uma câmera que está filmando aqui e está mostrando em casa, tudo isso existiu antes na mente de alguém. Então, a mente humana tem todas as ferramentas necessárias e nós todos nascemos com ela, né, Laura? A gente chega na Terra já com tecnologia de ponta. Deixa tá eu ver certo? aqui, Eu preciso vou me dar uma... movimentar eu só também. quero aproveitar justamente Ver se aqui. fica... Usar a tua formação em fotografia, né, Laura? E daí já Pode testa pôr a aí. câmera aberta, Doug, por enquanto. Que eu vou Então, só... esses bonequinhos, eles são de EVA, para o pessoal de casa entender um pouquinho, enquanto esses são de uma massinha que chama biscuit. Esses são de EVA, então eles vão flutuar aqui na bacia de água. Não sei como é que tá aí, Laura, Sim, se tá já legal, vou. se tá legal essa posição. Então, eu já vou pedindo pro pessoal de casa, enquanto a Laura vai organizando a câmera, que o pessoal de casa escolha um tema, tá bem? Um tema, qual for, tá bem? Laura, eu vou pedir então que tu escolha aqui, por favor, 3 entre bonecos ou essas outras figuras representando, que tu escolha um boneco que vai representar você. E quando eu digo você, é a Laura e você que está em casa, quem está assistindo. Então, um dos bonecos vai representar a pessoa que está fazendo a constelação. Bem? Pode escolher um deles, Laura, por Então, favor.
Esse aqui. Esse aqui, Uhum. tá bem. E eu gostaria que tu escolhesse também um para representar o tema. O tema que tu vai escolher e que cada pessoa de casa vai escolher. Esse vai representar o tema, ok. Uhum. E por favor, um para representar a solução. Obrigada. A hipnose ericksoniana, Milton Erickson, ele trouxe a cura através de palavras. Né? E o quanto a nossa mente inconsciente, esse termo é ericksoniano, a gente acessa palavras que nós não temos a consciência. Quando eu disse tema, eu disse tema. Cada um associou o tema a alguma coisa. E quando eu falei solução, algumas pessoas já sabem qual é a solução. E algumas pessoas nem sequer imaginam qual seria. Só que esse negócio de a gente não imaginar, ele é consciente. Porque o nosso inconsciente sabe qual é a solução. Olha que lindo isso. Então, como vai ser, pessoal? Eu vou colocar agora aqui o representante de quem está constelando. Quem estiver fazendo o exercício conosco, simplesmente observa, sente, percebe. Percebe o que percebe, sente o que sente. Esse aqui é o tema. E enquanto tu visualiza isso, enquanto tu olha para isso, deixa a tua mente inconsciente trabalhar. Enquanto isso se movimenta, tu apenas percebe. E se vem alguma emoção, deixa que ela chegue, respirando profundamente. Isso. Isso mesmo. Quer descrever algo, Laura? Pois é. Tudo certo. Se tiver algo que chegar, tudo bem. Se não, tá tudo certo. Tá? E agora eu vou colocar aqui a solução. Então eu quero que vocês percebam, Laura aqui, hoje representando todos os telespectadores do programa, para onde tu está olhando, né? A pessoa que está constelando está olhando. Para onde o tema está olhando. E para onde a solução está olhando. Apenas percebe. Respira profundamente. Isso. E tenta mentalmente dizer o que eu preciso ver. Pois o que é. tem aqui? Pode Nesse dizer. caso, eu estou vendo a questão. E a minha solução está lá no outro lado. Então, quer dizer que a gente, no meu caso, eu foco muito a questão que tá em jogo. Né? E eu não foco a solução. Tá bem. Então eu vou pedir, Laura, para que tu escolha aqui uma carta. Tá bem? Isso, pode virar. Eu digo sim para a vida. Não sei se quer mostrar ali pro pessoal. Então respirem Acredito fundo que- em casa. E tentem dizer isso. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. Isso. E eu vou ver agora, vou escolher aqui um recurso. Esse elemento vai representar o recurso que tu precisa para que a tua mente possa olhar para a solução e não mais só para o tema. Pode ser?
Então eu vou pedir pro pessoal que tá fazendo a constelação com a gente, fechar o olho em casa, respirar profundamente, colocar o tema na sua frente, se for uma pessoa, uma situação, uma energia, dinheiro, o que for. Coloca o teu tema na tua frente, respira profundamente e diz assim: sim, sim, isso faz Sim. parte. Isso faz parte. Sim, é assim. É assim. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu me permito eu me permito olhar para os recursos olhar para os recursos que me levarão à solução. que me levarão para a solução. Respira profundamente. Sim, Sim, sim para a vida. sim para a vida. Respira. Isso. Isso. Podem abrir os olhos. Não sei como é que tá na câmera, se tá pertinho aí, se o pessoal pode colocar a bacia ali onde tem a água. Isso. Na realidade, o pessoal em casa não consegue visualizar direito, mas o coração se aproximou, ele tá aqui próximo de mim, no caso. Da pessoa que tá constelando. Né? Exato, Uhum. exato. Uhum. E ele tá se aproximando cada vez mais, inclusive. Ele tá chegando bem próximo da pessoa. E a solução tá mais próxima Do tema. da questão. É. E o que o pessoal de casa tá. E lembra que essa é a descrição da Laura. Uhum. Sim. E o pessoal de casa vai ter a sua. E eu vou ter a minha. E se a gente pedir pra Camila, que tá aqui cuidando das câmeras, ela vai ter a dela. Porque é individual e intransferível. Por isso que a gente não explica. A gente deixa que cada um receba a informação que recebeu. Certo. Tá? Tudo bem, Laura? Tudo certo. Então eu quero que tu escolha agora uma mensagem aqui, que ela é pra ti e pra todo mundo que constelou. Pode virar. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Não existem problemas sem solução. Louise Hay. É a Louise Hay, né? Que é uma Hay, das é. mães da metafísica moderna e do quanto a gente pode curar nosso corpo. Que legal. E enquanto tu lia essa frase, Laura, o pessoal que está em casa agora pode visualizar os recursos. Liga a câmera aqui da água da constelação fluvial para que o pessoal veja que os recursos se aproximaram e Aham. ficaram visíveis agora para quem está em casa. Olha aí. E isso é um fenômeno, né? É o fenômeno da constelação familiar. Constelação familiar é a ciência do fenômeno. É isso aí. Então, para quem quer saber mais e entender um pouquinho mais, porque existe também depois, né, Fer, tem a questão fluvial e tu também fazes com esses outros. E fizemos âncoras de solo. Quem sabe combinamos um dia e fizemos com o pessoal em casa fazendo as âncoras de solo. Olha aí, âncoras de solo seriam pessoas que se dispõem a fazer parte, né? Não, esse é Fer? com Como pessoas. É? Âncoras Tá. de solo a gente coloca no chão e as pessoas vão entrando no campo, mesmo estando em casa. Tá certo, olha ali. Eu preciso ainda aprender muito. Então, e outras. Nós todos precisamos. Então, sim, vamos trazer mais vezes papos como este. Acredito que quem esteja em casa deu para entender um pouquinho de como funciona. Claro que aqui, né, Fer, a gente fez uma demonstração bem simples, bem tranquila, mas para quem procura alguém que entenda, tipo a Fernanda, que sabe como conduzir direitinho, tu vai ter o teu tempo, tu vai ter o teu tempo de pensar, de respirar e tudo mais. Mas aqui já deu para ter uma noção de como as coisas funcionam, né, Fer? Muito obrigada por mais um dia trazer o teu conhecimento. É tão gostoso te ouvir e eu vejo que as pessoas me mandam mensagem dizendo: é muito gostoso ouvir a Fernanda quando fala, e sim, ela vem, e sempre quando vem uma menina da Prana, geralmente vem a Fer junto. Por quê? Porque ela tem um conhecimento bem legal e é bacana. Que bom. Parabéns, Fer, por ser assim. A gente sabe que busca conhecimento todo dia e realmente consegue passar isso para as outras pessoas. Que bom. Obrigada e parabéns à Conecta, né, Laura? Hoje representando aqui tu representando a Conecta toda por trazer
né? Poder o pessoal de casa olhar para essas alternativas, para que a gente possa se curar como indivíduo, né? Ter uma vida mais leve. Então, tudo aquilo que nos traz paz, nos traz cura, é uma verdade. E é uma verdade individual. Obrigada por permitir que nós, lá do Prana, a gente possa mostrar a nossa verdade. Muito obrigada. É lindo, é lindo. Obrigada a você que está em casa e nos acompanhou nessa manhã. E fica o convite, pessoal, né, para ficar em casa de boa, relaxando, lendo um bom livro, se conhecendo. E até segunda para mais um programa Algo a Mais, às 10 horas da manhã, a partir de segunda-feira, 10 horas da manhã. E eu estarei recebendo uma fisioterapeuta que ela fez ela estudou a questão da fisioterapia pulmonar pós-Covid. Então, fica conosco, segunda-feira vai ser bem legal para quem tem algumas dúvidas sobre respiração e tudo mais. A gente sabe que está num momento meio complicado e é por isso que uma boa informação sempre é válida, né? Ótimo final de semana a todos e até!